Olá, meus queridos que vão prestar o Enem. Desvendando o Enem com Rodrigo Eberhardt. Vamos que vamos. Vamos lá. E aí? Então, ó, prova do Enem. Você tem que ter... Você viu na aula passada o que a gente falou. Você precisa de leitura, é ou não é? Então, a leitura é fundamental, é ou não é, turma? Meus queridos e minhas queridas, e essa dica que eu estou dando, ela é preciosa, muitas vezes óbvia, e o que eu quero de vocês é que vocês levem isso a sério. Que levem ao pé da letra isso que eu estou falando. Vocês vão ver agora as técnicas, muito simples. Basta você ter método e fazer realmente isso que a gente está fazendo. Então eu vou fazer um exemplo. Então, ó, desvendando o Enem com Rodrigo Eberhardt, técnicas de resolução. No meu dia a dia como professor de cursinho, eu sempre falo essa técnica, que vai falar do Enem. Ela é específica para o Enem. Ela serve para concursos públicos e outros vestibulares, no geral. Então, a técnica de resolução, ela, primeiro, você deve sublinhar as palavras-chave, marcar, seja com um círculo, com ok, do jeito que você quiser, tá? Palavras-chave dos textos são palavras mais importantes. Então, as palavras mais importantes, que dão sentido ao texto. Ok, pessoal? Então, repita comigo, sublinhar, marcar, do jeito que quiser. Se você quiser sublinhar, riscar, pôr aspas, faça do jeito que você preferir. Usar caneta, só dar um traço. Faça do jeito que a sua personalidade te agradar mais. Usar a técnica de negação. O que quer dizer isso? Então, primeiro, marcar as palavras mais importantes de um texto. Então, para a gente resolver uma questão, a gente normalmente vai ler um texto. Não é? Depois, a gente vai ler as preposições. As preposições. Ou também chamadas de itens. A, B, C, D e E. Muito bem. Nessa análise, eu vou levar em consideração toda a lógica do texto e principalmente quem? Palavra-chave. Aí eu consigo retirar do texto aquela que tem maior conteúdo ligado a essas palavras-chave. E aí essa se tornará a resposta. Foi claro, meus queridos? Ela também é a técnica de eliminação que a gente fala. Tá? Eliminação. Mas eu uso a técnica de negação, que ela é mais lógica. A gente vai fundo nessa lógica. A gente vai treinar isso. E nosso mantra, vamos dizer assim, nas minhas aulas é: a última frase é sempre a mais importante. Então, fala comigo, a última frase é sempre a mais importante. Professor, do texto? Sim, porque o texto é o nosso guia. O nosso guia das questões é o texto. Muito aluno que se confunde, mas o texto realmente vai ilustrar o que a questão está pedindo. E pelo Enem é considerado tudo correto que está ali no texto, ou pelo menos algo a ser analisado. Vamos fazer um teste? Eu vou fazer um teste aqui com vocês. A gente vai ver então a questão 29, né? Essa questão que está aí ao lado. A gente vai usar agora a técnica que a gente acabou de ver. As técnicas de resolução. Quais são mesmo? Então vamos lá. Marcar as palavras-chave. Usar a técnica de negação. E a última frase é sempre a mais importante do texto. E também do que se pede. A afirmação final. Afirmação final. Ou o que é pedido na questão. Essa é a parte fundamental. Você também deve marcar as palavras-chave da última frase. Isso também é um diferencial. Vamos dar uma olhada agora nessa questão e vamos tentar resolver ela. Vamos lá. Olha só. Vamos ler então. Questão 29. Enem, prova cancelada. A prova que foi anulada. Então vamos lá. Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira significativa em função de atividades antrópicas ligadas ao ser humano. Então, ser humano. E falar de antropologia está ligado ao ser humano.
tais como mineração, construção de barragens, desvio do curso natural de rios, lançamento de efluentes domésticos, esgoto, né? Industriais não tratados, desmatamento e uso inadequado do solo, próximo aos leitos, superexploração dos recursos pesqueiros, introdução de espécies exóticas de fora, ex quer dizer fora, exótica, exóticas, que vêm de fora, ok? Aqui um pouco de dicionário da língua portuguesa, entre outros. Como consequência, tem-se observado expressiva queda da qualidade de água e da perda da biodiversidade aquática, ou seja, animais estão morrendo, em função da desestruturação dos ambientes físico, químico e biológico. A avaliação de impactos ambientais nesses ecossistemas tem sido realizada através da medição de alterações nas concentrações variáveis físicas químicas da água. Este sistema de monitoramento, juntamente com a avaliação de variáveis biológicas, é fundamental para a classificação de rios e córregos em classes de qualidade de água e padrões de potabilidade, ou seja, de como beber essa água e balneabilidade para nadar, para uso em recreação humanas. Bioindicadores de qualidade de água como ferramenta em estudo de impacto ambiental. Toda atividade humana ele incorre em impacto ambiental. Então, uma aula de ciências da natureza. Se um pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas de um determinado manancial é um local onde ocorre o nascimento de um rio, nascente de um rio, ou seja lá do que for, ok? Deve-se escolher, então deve escolher os testes. Está falando variáveis biológicas. Bio é vida. Lógicas, estudo da vida, é ou não é? Então, teor de oxigênio. Oxigênio é vivo, gente? Não. Temperatura é algo que tem a ver com a vida? Tem, mas aqui são variáveis o quê? Físicas. Oxigênio é variável química. Então, logo, pela técnica de negação, professor, agora está clareando. Usar a técnica de negação. Não tem a ver com o texto, eu elimino. Está errado. Então, logo a A está incorreta. E a B? Teor de nitrogênio, variável química. Amoniacal, do amoníaco. E de temperatura. A temperatura é uma variável física. Turbidez é a visibilidade da água. Se ela tem componentes na água. Então, componentes físico-químicos. Logo está errado. Porque ele quer variáveis o quê? Biológicas. A última frase é sempre a mais importante. Se o pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas de um determinado manancial, deve escolher os testes de... Qual é a palavra-chave, então, da nossa questão? Essa. A palavra-chave é variáveis biológicas. Seres vivos. Professor. Nossa, a letra ficou horrível aqui, né? Vamos apagar. Então, as variáveis dos seres vivos, tá? Está relacionado. C, vamos ver. Densidade populacional. Está falando de seres vivos. Cianobactérias, seres vivos. De invertebrados bentônicos. Os bentônicos são animais que nadam. Tá? Quando fala plantônicos, do plâncton, são seres que boiam. E bentônicos que nadam livremente. Tá bom? Então, por enquanto, usando a técnica que a gente acabou de ver, C se torna correta. Na D, vocês estão vendo que essa aula é só de método de como você fazer as questões. Então, vai ser um método que você deve usar na hora da prova. D, densidade populacional de cianobactérias, que são as algas azuis, e o teor de alumínio. Aqui é uma variável química. Logo, por eliminação, está errado. Porque a questão pediu uma palavra-chave principal qual? Variáveis o quê? Biológicas. E aí, teor de nitrogênio? Acabamos de ver que átomos, variáveis químicas. Amoniacal, do NH3, e densidade populacional. Aqui misturou variáveis biológicas e variáveis químicas. Logo, não é o que foi pedido. Então,
resposta letra C, usando as 3 técnicas que vocês acabaram de ver. Quais são? Marcar as palavras-chave, usar a técnica de negação, de eliminação, e a última frase é sempre a mais importante. Então vocês perceberam que num texto considerado simples da prova, você deve ter conhecimento da língua portuguesa, dominar a linguagem e compreender fenômenos químicos, físicos e biológicos. São 3 habilidades aí. E a terceira, interpretar a leitura, domínio da linguagem, que no caso da linguagem científica. Bom, basicamente é isso. Você vai ter a resposta à letra C. Espero que vocês tenham gostado dessa curta aula, mas é uma aula com método, e esse método vai te ajudar a responder as 180 questões do Enem. Até as próximas aulas. E entrem no site, conheçam o site www.teravestibulares.com.br e mandem e-mails para a gente, rodrigosoma@hotmail.com. Eu vou disponibilizar 7 dias gratuitamente para quem quiser conhecer o nosso site. E aí, com certeza, eu acho que você vai gostar. Então, um grande abraço e deem uma olhada aqui, ó, no nosso site. Então, o site é www.teravestibulares.com.br. Quem já está vai gostar mais e quem não conhece vai conhecer, tá bom? Disponibilizarei então para vocês 7 dias gratuitamente para quem quiser conhecer. Então é rodrigosoma@hotmail.com. Me mande seu e-mail, eu te mando a senha e o nome de usuário. Aí você pode conhecer então o nosso site por 7 dias. Tenho certeza que vai mudar para melhor a sua vida e você vai conseguir a sua vaga na universidade. Então um grande abraço e espero vocês lá no Tera. Grande abraço. Tchau, tchau.